Então tá bom, gente. Vamos lá no exercício 18 aqui, ó. Nesse exercício 18, nós temos aqui qual é o valor de y, de modo que o triângulo de vértices A, B e C tenha área 6, né? Isso acontece com muita frequência em geometria analítica, né? Você tem uma fórmula, né, que é a fórmula das áreas, que nada mais é do que o determinante, né? Módulo do determinante dividido por 2. Só que uma das coordenadas dos pontos a gente não tem. Então, o que que vai acontecer? Ele vai dar, no final, esse exercício, uma equação. E essa equação só vai ter o y para a gente achar. Essa equação ela vai vir da fórmula da área. Então, vamos proceder aqui como se a gente tivesse todas as coordenadas. Se eu fosse calcular a área do triângulo ABC, eu tenho que fazer o determinante, o módulo do determinante, dividido por 2. Então, vamos fazer o determinante, né? O determinante desses três pontos fica 1 e 4. 4 e 1, 0 e y. E 1, 1 e 1. Né? Vamos copiar aqui as duas primeiras colunas, né? 0 e y, e fazer as multiplicações. Isso aqui dá 1, e isso aqui dá 0, mais 0, e isso aqui dá 4y, mais 4y. Né? E lembrando que a gente não vai poder somar aqui o 4y com 1, né? Vai ficar assim mesmo, desse jeito. E do lado preto aqui, ó, aqui dá 0, aqui dá y, só que fica menos y, e aqui dá 16, só que fica menos 16. O que a gente pode fazer é somar y com y e número com número, né? O 1 é positivo aqui. Então, o nosso determinante, ele vai ficar assim, ó. O determinante vai ficar 3y, né? 4 menos 1, e menos 15. 3y menos 15 é o valor do nosso determinante. Então, para a área, a gente precisa obrigatoriamente substituir fazer o módulo do determinante e dividir por 2. Então, vamos lá. A área é igual ao módulo disso aqui, módulo do determinante, né? Estava colocando um parênteses, quase que virou um parênteses aqui, mas é módulo, né? Módulo do determinante dividido por 2. E o resultado da área eu tenho. É daí que vai sair minha equação. O resultado dessa área aqui, ó, o exercício falou, ó, tem área 2. O triângulo tem área 2, não, área 6, né? Então, o valor da área é 6. E aí sim fica a nossa equação assim, ó. Módulo de 3y menos 15 sobre 2. Eu vou passar esse 2 para lá multiplicando e eu vou ficar com isso aqui, ó. Módulo disso aqui ainda não saiu do módulo, tá? Importante isso, igual a 12. E aí sim, eu preciso analisar essa questão do módulo. Então, sempre que a gente tem aqui dentro do módulo, né, uma letra, uma incógnita, então eu não sei o valor que está aqui dentro. Na verdade, tem duas possibilidades para esse valor. Por quê? Se aqui dentro, o valor que está aqui dentro for 12, o módulo de 12 é 12. Então, esse valor pode ser 12. Né? O 3y, a maioria dos alunos simplesmente tira o módulo e resolve a equação de primeiro grau. Não está errado isso, né? Só que também não está 100% certo. Por quê? Porque analisou só metade da questão, né? O módulo de 12 é 12, então o valor que está dentro do módulo é 12. Aí eu consigo resolver, só que sempre que a gente tem uma incógnita dentro do módulo, existem duas possibilidades. A segunda possibilidade é essa, o valor que está aqui dentro pode ser menos 12. Por quê? Porque o módulo de menos 12 também é 12. Né? Então, o valor que está lá dentro do módulo também pode ser menos 12. Ó. Aquele valor pode ser menos 12. Agora está completo. Então, agora tem duas possibilidades aí. E eu vou resolver as duas equações de primeiro grau. Vou resolver aqui, ó. Passa para lá, vai dar 27. O y, né, passa o 3 dividindo ali, vai dar 9. Né? Então, o y pode ser 9, ou esse y passa para lá, vai dar 3, né? Vai ficar 15 menos 12. E o y vai dar 1. 3 dividido por 3. Então, existem dois valores de y. Consequentemente, existem dois pontos C, né? Um ponto C formado pelas coordenadas 0 e 9,
ou o ponto C pode ser formado pelas coordenadas 0 e 1. Aí você pergunta, mas por que que existem esses dois pontos, né? Porque ambos vão constituir um triângulo com área 6, né? É mais ou menos assim, ó. Você tem um ponto aqui, o ponto B aqui, né? Ponto A aqui, ponto B aqui, e o ponto C pode estar em algum lugar aqui embaixo, né? E aí você vai ter um triângulo com área 6, né? Ou o ponto C pode estar em outro lugar aqui em cima, né? E o triângulo vai ter o mesmo tamanho. Então, você, nesse tipo de exercício, sempre vai ter como resposta dois pontos no plano cartesiano, porque ele quer um triângulo que tem área 6, né? Então, qualquer região que você coloque o ponto C aqui vai constituir um triângulo que tem área 6, certo? É isso. Vamos lá no exercício 19. Exercício 19 com a gente aqui, né? Calcule a área de um triângulo cujos vértices são A, B e C e demonstre que esse triângulo é isósceles e retângulo. Isso aqui é importantíssimo, né? Vai unir aí o que a gente viu de distância entre pontos com o que a gente está vendo de áreas. Para calcular a área, tranquilo, né? A área é o módulo do determinante dividido por 2. Então a gente precisa fazer primeiro o determinante dos pontos, né? 2 e 5, menos 4 menos 1, 4 e 3, 1, 1 e 1. Então vamos lá. O módulo desse determinante, vamos copiar aqui as duas primeiras colunas, regra de Sarros. Existem outras maneiras de fazer o determinante. Você pode assistir aí algumas videoaulas em que você encontre maneiras que você acha mais fácil, né? Você pode usar a maneira que você quiser. Eu prefiro usar a regra de Sarros, né? Então, aqui dá 2, aqui dá 20, mais 20, e aqui dá menos 12, né? Então, aqui vai dar menos 10, então dá 10 aqui, ó, desse lado. E da parte preta aqui, ó, vou fazer de preto no outro sentido, muda o sinal, vai dar menos 4 vira 4. Aqui vai dar menos 6 vira mais 6. E aqui vai dar menos 20 e vira mais 20, né? Então aqui eu tenho 30 desse lado de cá. Então o meu determinante, né, dá 40. Lembrando que o 2 aqui é positivo, né? Então o determinante dá 40. Logo, né, esta área é 20, porque a área é o módulo do determinante dividido por 2, né? O módulo de 40 dividido por 2. Módulo de 40 é 20, módulo de 40 é 40, né? Dividido por 2 dá 20. Vamos colocar o resultado direto. Então dá 20. Esse é o valor da área. Está resolvido. E aí, para demonstrar que o triângulo é isósceles e retângulo, não tem como fazer isso pela área. A gente precisa recorrer às medidas de distância, né? Então vamos lá. A gente tem aí o triângulo ABC, né? Então, triângulo ABC, vou desenhar ele aqui de qualquer maneira, tá? Não localizei ele no plano cartesiano para facilitar e acelerar o processo de resolução. Então, a gente vai fazer as distâncias, né? Vamos fazer a distância AB, vamos fazer a distância AC e a distância BC. E aí, comparando as distâncias, a gente sabe se o triângulo é isósceles, se ele tiver dois lados iguais. Então, fórmula da distância, né? A gente lembra da raiz, né? Raiz. E aí a gente vai usar as coordenadas dos pontos, né? Então, a coordenada x de um ponto, coordenada x do outro. Então, vai ficar 2 menos o menos 4. Então, vai ficar 2 mais 4. Vai ficar assim, ó. 2, menos 2, perdão, né? Que é do A, menos o menos 4. Vai ficar mais. Bom, isso ao quadrado. Fórmula da distância, tá? Se você não lembra da fórmula da distância, então você precisa assistir os primeiros vídeos, né, dessa sequência aqui, que tem lá exercício sobre fórmula da distância entre pontos. Vamos lá no y, então 5 do A, menos o menos 1. Então vai ficar 5 mais 1 ao quadrado. Então, no primeiro parênteses aqui a gente vai ter 2, né, 2 ao quadrado dá 4. No segundo parênteses, 6. 6 ao quadrado dá 36, mais 36. Então, a gente tem aqui como resultado a raiz de 40.
Não vou fatorar, tá? Vou deixar assim porque ele simplesmente pediu para saber se é isósceles. Então, se der outro raiz de 40, ele é isósceles. Agora, eu vou fazer a distância de A para C. Distância de A para C também, aqui dentro da raiz, né? Parênteses, né? De A. O A é menos 2. E aí, agora eu vou para o C, que é 4. Então, vai ficar menos 2, menos 4. Isso ao quadrado. Sempre ao quadrado, né? Agora o y vai ficar 5 do A, 5 menos 3 ao quadrado. Tá? Então, no primeiro parênteses dá menos 6 ao quadrado dá 36. No segundo parênteses dá 2 ao quadrado dá 4. Olha aí, o triângulo é isósceles, né? Da raiz de 40 também. Né? Então, nosso triângulo é isósceles, está provado que o triângulo é isósceles, porque a distância de A para B é igual à distância de A para C. Né? Agora a gente vai fazer a terceira distância, só para ver se ele é isósceles e equilátero. Ele pode ser, pode dar raiz de 40 de novo, né? Então vamos lá. Distância BC. A distância BC novamente aqui dentro da raiz, fórmula da distância, só que agora as coordenadas do B e do C. Coordenada do B, tá aqui, ó. Coordenada do B menos 4 no x, lembrando que é sempre x com x, né? Menos 4 e menos 4 ao quadrado. E no y é menos 1 no x e menos 3. Né? Então, aqui vai dar menos 8 ao quadrado dá 64. Então, a gente já não tem aqui um triângulo equilátero. Essa terceira distância é diferente. E ali dá menos 4 ao quadrado dá 16. Então, a gente tem aqui que esse resultado aqui é raiz de 80. Certo? Raiz de 80. Então, é a terceira medida, ela é uma medida diferente das outras duas. Porém, o triângulo, por conta da distância de A para B ser igual à distância de A para C, o nosso triângulo é um triângulo isósceles, né? É um triângulo isósceles, certo? Então, agora a gente só precisa provar, né, que o triângulo é retângulo, né? Para provar que um triângulo é retângulo, o teorema de Pitágoras tem que funcionar, né, nesse triângulo. E sempre lembrando que o teorema de Pitágoras é hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, eu chamo esse de cateto 1, mais cateto 2 ao quadrado. Primeiro cateto, segundo cateto. Tá? Tá certo. E aí a gente, olhando para as medidas que a gente tem aqui, o maior valor é sempre a hipotenusa, né? Então é o raiz de 80. Ele é a hipotenusa, a possível hipotenusa. Não sei se esse triângulo ele é retângulo, só vou saber se der certo, né? Pitágoras aqui der certo. Os catetos são iguais aqui nesse caso, né? Raiz de 40 e raiz de 40, os dois ao quadrado. E quando a gente faz isso, isso se torna uma identidade, né? Faz com que o teorema de Pitágoras realmente funcione aqui. E é real isso aqui, né? A raiz de 80 ao quadrado dá 80, cancela a raiz ali. Todas as outras acontecem a mesma coisa. E isso é verdade, né? 40 mais 40 dá 80. Então, o teorema de Pitágoras funcionou. Então, este triângulo, né, é um triângulo retângulo, né? Ele é retângulo também. Um triângulo ABC é retângulo, certo? É isso, fechamos por aqui no exercício 19. A gente encerrou aí os exercícios da página 8. Sejam todos muito bem-vindos aí ao próximo vídeo, tá bom? Então assistam os próximos, a gente está quase acabando aí todos os exercícios do módulo 1 da sua apostila 1. Até o próximo.